Na aula de hoje vamos iniciar o estudo da ótica geométrica, apresentar o seu princípio fundamental e mostrar como Huygens se utilizou de uma teoria ondulatória para explicá-lo. Toda a análise apresentada na ótica geométrica se baseia no fato de que em meios homogêneos a luz se propaga em linha reta. Nós podemos demonstrar esse fato utilizando esse exemplo aqui abaixo. Aqui nós temos uma vela, à frente da vela nós temos um anteparo com um furinho de alfinete, o ponto F. Esse ponto F, com a iluminação da vela, ele vai funcionar como uma fonte pontiforme de luz. Aqui mais à direita nós temos um anteparo opaco e aqui entre a fonte pontiforme e o anteparo opaco nós temos esse obstáculo circular. Como a luz se propaga de maneira retilínea, a sombra projetada sobre o anteparo opaco à direita, ela vai ter o mesmo contorno que o obstáculo. Ou seja, se o nosso obstáculo é uma figura circular, a sombra projetada também vai ter um formato circular. Um pouco maior, devido à relação entre as distâncias do obstáculo e do anteparo. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente no nosso curso. Uma outra forma de exemplificar, de demonstrar o princípio da propagação retilínea da luz é utilizando uma câmara escura. Essa câmara é basicamente uma caixa que tem um único orifício por onde a luz pode entrar. Aqui nós temos um objeto que vai ser fonte de luz primária ou secundária. Vamos supor que seja uma fonte de luz primária, que seja uma vela acesa e que a seta seja a chama, essa seta aqui à esquerda seja a chama da vela. Se nós colocarmos uma câmara escura nas proximidades dessa vela, da chama dessa vela, a imagem projetada no fundo da câmara de orifício vai ser uma imagem invertida na direção vertical da chama da vela, ou seja, vai ser projetada aqui no fundo da câmara de orifício uma chama de cabeça para baixo, vamos dizer assim. Isso tudo porque a luz se propaga de maneira retilínea, ou seja, a luminosidade vinda da base da chama vai ser projetada acima e a luminosidade vinda, oriunda da extremidade de cima da vai ser projetada na parte de baixo, do fundo da câmara de orifício. Isso tudo ocorre pelo fato da luz se propagar de maneira retilínea. No século XVII, haviam duas teorias para a luz. Uma corpuscular, na qual era defendido que a luz era composta de pequenas partículas e se movimentavam como tal, e uma teoria ondulatória, na qual se considerava que a luz tinha um comportamento ondulatório. Na teoria corpuscular, a propagação retilínea da luz era de simples demonstração e um raio luminoso representava a trajetória de um corpúsculo de luz. O fenômeno da reflexão contribuiu para essa abordagem, pois a trajetória retilínea da luz era desviada por uma superfície refletora de maneira semelhante ao modo como uma bola ou projétil era desviado por um obstáculo. Havia uma certa resistência à teoria ondulatória da luz pelo que já se sabia sobre as ondas sonoras. Ou seja, se eu tivesse duas pessoas, uma dentro de uma sala e outra fora dessa sala, e a sala estivesse com a porta entreaberta, e uma pessoa falasse com a outra, essas duas pessoas iam conseguir se escutar, mas elas não iam conseguir se ver se uma estivesse fora do raio de visão, da outra. Ou seja, se a luz se comporta como uma onda, por que eu não consigo ver quem está atrás da porta entreaberta, mas consigo escutar, já que o som também é uma onda? Então esse era o principal questionamento a respeito da teoria ondulatória da luz. Mesmo assim, mesmo com esses questionamentos, Huygens propôs uma teoria ondulatória para explicar a propagação retilínea da luz. A partir dessa tentativa de explicar a propagação retilínea da luz a partir de uma teoria ondulatória, foi que surgiu o que nós conhecemos hoje como o princípio de Huygens. Huygens ele foi motivado pela observação
de ondas na superfície de um tanque com água. Essa figura 2.3 que nós vemos aqui, ela representa isso, né? Que você pode facilmente associar essa figura a ondas num tanque de água. As ondas se propagam da esquerda para a direita e encontram esse obstáculo. Esse obstáculo ele tem um orifício por onde se permite passar apenas uma parte da onda incidente. Essa porção da frente de onda que não é obstruída, ela vai se comportar como uma fonte de onda pontiforme a partir desse ponto. A partir dessa análise, Huygens chegou ao que nós chamamos hoje de princípio de Huygens. E esse princípio diz que cada ponto de uma frente de onda comporta-se como fonte pontiforme, gerando ondas secundárias. A frente de onda no instante posterior considerado é a envoltória dessas ondas secundárias. Então, é isso que diz o princípio de Huygens. Bem, aqui na figura 2.4 nós temos a envoltória citada no princípio de Huygens, a envoltória sigma. E essa envoltória, ela é resultado do somatório de todas essas ondas aqui, que segundo Huygens pertencem a uma mesma família de superfícies, certo? Então elas todas juntas compõem a envoltória sigma. A ideia básica de Huygens aqui, né, nessa descrição, é que cada onda secundária, se eu desconsiderar a envoltória, né, cada onda secundária isoladamente é muito fraca para produzir qualquer tipo de efeito que possa ser perceptível. E os efeitos na envoltória só são possíveis porque existe a ação de várias ondas secundárias se reforçando. Então, se não tem a envoltória, a onda secundária é demasiadamente fraca, e se tem envoltória, a frente de onda ela é forte, né? As ondas secundárias elas se reforçam, fazendo com que os efeitos a partir daí, né, devido a essa contribuição de várias ondas secundárias, sejam mais perceptíveis. Bem, agora nós vamos considerar duas frentes de onda em instantes separados por dt, ou seja, eu tenho aqui a frente de onda σt e a seguir, né, nós temos a frente de onda após um instante dt, que é a frente de onda σt mais dt. Se nós considerarmos o princípio de Huygens, a frente de onda σt ela é formada por diversas fontes pontiformes. Então, cada uma das ondas secundárias existentes em sigma t mais dt, elas tiveram origem na frente de onda sigma t. Como vocês estão vendo aqui, eu estou marcando em vermelho a posição das fontes de ondas secundárias. Então eu vou destacar aqui a onda secundária, que é a envoltória sigma t mais dt tangencia aqui no ponto P', certo? Então eu vou destacar essa onda secundária. Como vocês podem ver, o segmento P', ele pode ser considerado, ou ele representa o que nós chamamos de raio luminoso, ou seja, é a direção, ele fornece a direção de propagação desse elemento de onda, dessa onda secundária que tem fonte em P, na envoltória sigma t, e é tangenciada em P' pela envoltória T mais dt. Então nós temos que, como a onda secundária emanada de P é tangente à envoltória em P', nós temos que o segmento de reta
PP' é normal a envoltória. Como PP' fornece a direção do raio luminoso, nós podemos dizer o seguinte, que os raios luminosos são as trajetórias ortogonais das frentes de onda, ou seja, o raio luminoso ele vai fornecer a direção de propagação da frente de onda e vai ser sempre perpendicular a ela. O segmento de reta PP', que fornece a distância entre as envoltórias, ele pode ser facilmente obtido através do produto entre a velocidade da onda e o elemento de tempo entre uma frente de onda, entre uma envoltória e outra. Aqui na figura 2.6 nós temos a explicação de Huygens para a propagação retilínea da luz e para a formação de sombras. Aqui nós temos a fonte pontiforme de luz e as ondas vão se propagando segundo Huygens, O que Huygens disse? Que cada frente de onda é composta por inúmeras fontes de onda pontiformes. Então a onda ela se propaga até chegar nas proximidades desse obstáculo que nós vemos aqui mais escuro. A partir de então, apenas essa parte não obstruída da onda consegue se propagar para além do obstáculo. Segundo Huygens, como nós acabamos de dizer, a frente de onda ela é composta de diversas fontes pontiformes daquela onda e são essas fontes pontiformes que são responsáveis pela onda no momento posterior, ou seja, essas fontes pontiformes é que vão formar esse padrão aqui, após o obstáculo. Só que segundo Huygens, essa frente de onda formaria essa onda secundária nessa direção que eu acabei de desenhar. Só que no padrão da imagem, se for um obstáculo circular, nós vamos ver algo desse tipo, ou seja, não haverá iluminação nessas regiões que nós estamos aqui, que nós marcamos em vermelho. Qual era a explicação de Huygens para isso? Segundo Huygens, a envoltória CD era formada apenas pelos pontos não obstruídos da envoltória AB, fazendo com que a envoltória, no momento após a onda ultrapassar o obstáculo, ficasse limitada entre os raios FD e FC. Ou seja, todas as ondas secundárias acima de C e abaixo de D não estavam, entre aspas, protegidas pela envoltória. Seriam ondas secundárias mais fracas, porque não teriam tantas ondas secundárias nas proximidades, fazendo com que a luz nessas duas regiões se tornasse imperceptível. O que acontece de fato é que a luz realmente acaba penetrando nessa região achurada em azul. Isso devido ao fenômeno da difração, que consiste no desvio dos raios luminosos devido à incidência da luz sobre um obstáculo. Só que esse desvio ele vai ser tanto maior quanto maior for a razão entre o comprimento da luz incidente pelo diâmetro ou pelas dimensões do obstáculo considerado, certo? Então, como aqui a gente tem um obstáculo macroscópico, para a luz que tem um comprimento de onda nanométrico, a razão do comprimento de onda pelas dimensões ou pelo diâmetro do obstáculo, ela vai ser muito pequena. E se essa razão é pequena, acaba que o desvio que a luz sofre nessa situação também ele é muito pequeno, podendo ser desconsiderado. E é devido a esse fenômeno da difração da luz que você consegue escutar uma pessoa dentro de uma sala com a porta entreaberta, mas não consegue vê-la. Os raios luminosos eles não vão difratar, eles não vão desviar para que você consiga ver a pessoa que está dentro da sala. Mas as ondas sonoras elas vão sofrer esse desvio porque o seu comprimento de onda é da ordem das dimensões de uma porta, por exemplo. Então, o som se desvia, você consegue escutar a pessoa, mas a luz, devido ao tamanho
da abertura da porta em relação ao seu comprimento de onda, a luz não consegue, né, sofrer um desvio equivalente. E é por isso que você consegue escutar, mas não consegue ver uma pessoa nessa situação.